Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe em mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, onde trazemos a visão do Espiritismo sobre o Evangelho, a sua história, seus ensinos, o seu significado. Nosso programa é dividido em 4 blocos. No primeiro, nós estamos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo, estamos acompanhando estudos de Kai Barchutel sobre os ensinos de Jesus. No terceiro bloco, nós nos dedicamos a entender as cartas de Paulo de Tarso e estamos acompanhando os comentários de Emmanuel. E no final do programa, quarto e último bloco, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires em seu comentário original sobre uma passagem do Novo Testamento. Muito bem, você pode participar do nosso programa, basta enviar a sua mensagem, teremos o maior prazer em recebê-la. Você pode também fazer uma pergunta dentro dos temas que estamos fazendo aqui na edição de hoje, e claro que nós vamos tentar procurar responder. Vamos então colocar na tela a nossa apresentação de slides, para que possamos iniciar um programa e você possa também fazer o acompanhamento dos diversos temas. Iniciando então pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Desse capítulo, que iniciamos na semana passada, hoje nós vamos conversar sobre os itens 5 e 6, que tem por título Reconciliar-se com os adversários. Esses itens, o item 5 é composto de algumas passagens que estão no Novo Testamento, e o item 6 é o comentário dessas passagens realizado por Allan Kardec. Vamos, então, ao primeiro slide. E nesse primeiro slide, nós temos, então, a passagem que está lá, transcrita por Allan Kardec, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Palavras, então, do nosso Mestre Jesus. Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Então, essas são as palavras de Jesus em mais um dos seus magistrais ensinos morais, que foram registrados por Mateus, seu discípulo, onde, então, o mestre nos solicita que nos reconciliemos com os adversários aqui mesmo na Terra, enquanto estamos a caminho com ele. E nós, espíritas, que conhecemos a realidade da vida depois da morte, sabemos dos problemas, aliás, dos gravíssimos problemas que têm origem na não reconciliação, tem origem na inimizade. Por isso, então, Jesus nos alerta: cuidado, porque você também será julgado pela própria lei divina, que está gravada na nossa consciência. E aí, então, na sequência,
Allan Kardec inicia seu comentário. Nós colocamos uma parte já neste slide e a segunda parte do seu comentário no próximo slide. Então, vamos à fala de Allan Kardec. Há, na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Eu vou pedir aqui desculpa a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que a garganta não está muito boa, então, de vez em quando, algumas tossidas e uma paradinha para beber água. Faz parte de um programa feito ao vivo. Allan Kardec, então, está nos lembrando que quando perdoamos, quando praticamos o bem, além de estarmos dentro do campo moral, nós também temos um efeito material. Mas que efeito material é esse? É o depois da morte. Porque a morte não existe. Todos somos almas ou espíritos que vamos continuar muito vivos depois da morte do corpo, vivendo na dimensão espiritual. Ora, aqueles que nós não perdoamos, aqueles a quem recusamos a caridade, o bem, em se tornando nossos inimigos, depois da morte, vão partir para a nossa perseguição, porque vão desencarnar com ódio de nós e vão iniciar os processos obsessivos que o Espiritismo estuda tão bem. Então, o ódio, o rancor, a mágoa, o desejo de vingança acompanham o espírito quando da sua desencarnação, retornando ao mundo espiritual. E não é porque ele se encontra agora no pós-morte que ele vai entender os ensinos de Jesus e vai exercer o perdão. Pelo contrário, livre da matéria, mais solto, ele vai exercer sobre nós uma pressão espiritual muito grande, que é a obsessão. E aí nós temos a obsessão simples, temos a fascinação e temos também a subjugação, conforme a classificação apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Olha a importância de perdoarmos, a importância de pedirmos perdão, a importância da reconciliação, para que esse depois da morte não gere problemas que são de ordem espiritual, mas também de ordem material, porque quem sofre o processo de obsessão é atingido também materialmente. Então, vamos perdoar, vamos pedir perdão e procurar sempre praticar o bem para com o próximo. Mas Allan Kardec dá continuidade aqui ao seu comentário, que colocamos agora na tela, e ele nos diz: o obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. Então está aí o comentário do nosso Allan Kardec. Pausa para uma água. Vamos então agora entender este comentário feito por Allan Kardec. O obsedado e o possesso de hoje
está enfrentando, em grande maioria dos casos, uma vingança. Ora, essa vingança está fundamentada na sua conduta em existência passada. Portanto, a vítima de hoje, normalmente, foi o algoz de ontem, foi o autor de ontem. E aquele que hoje está nos perseguindo foi a nossa vítima ontem. Como ele não conseguiu perdoar, ele do mundo espiritual continua a perseguição. Isso por quê? Porque nem a indulgência, nem a caridade, nem o perdão foram exercidos de lado a lado. Como nós espíritas sabemos que a morte não é o fim de tudo e que a vida continua depois do túmulo, Allan Kardec está aqui nos lembrando em seu texto que, visando ter um retorno ao mundo espiritual mais tranquilo e visando, continuando aqui na Terra, a ter um amanhã mais tranquilo, o que precisamos fazer é reparar o mal que tenhamos praticado para com o nosso próximo. Ou, se formos atingidos por ele, nós precisamos também procurar a reparação. E essa reparação será sempre através do perdão. Ou seja, ou devemos perdoar ao outro, ou devemos pedir perdão ao outro. Para que a desavença, a diferença que ficou, a mágoa, o ressentimento, possam terminar aqui e agora, enquanto estamos encarnados. Porque se esse nosso próximo desencarnar, ele poderá vir a ser, na verdade, nosso amigo do outro lado da vida e trabalhar para o nosso bem. Mas, se não pedimos o perdão ou se não concedermos o perdão, ele pode se tornar o nosso inimigo. E o perdão, de qualquer maneira, vai nos colocar sempre do lado do bem, o que já nos faz uma certa proteção de ordem espiritual. Portanto, não compliquemos o nosso amanhã, quer seja aqui na Terra, quer seja no mundo espiritual depois da morte. Se temos diferenças com alguém, procuremos esse alguém para pedir perdão ou para perdoar, para tentarmos nos reconciliar através do amor fraterno. Porque Jesus foi muito claro: amai-vos uns aos outros. Amar o próximo como a si mesmo. Então, é esse amor que precisamos colocar em prática aqui na Terra. E aí, dificilmente, nós vamos ter um inimigo no mundo espiritual. Obviamente que procurar alguém com quem temos um relacionamento estremecido por esta ou por aquela circunstância, e o fato de perdoar o que a pessoa nos fez ou pedir perdão pelo que fizermos com ela, isso não significa que essa pessoa, de súbito, de imediato, poderá nos perdoar ou aceitar o nosso pedido de perdão. Mas iniciamos a pavimentação da estrada da fraternidade, da solidariedade, da caridade e do amor, o que vai, então, nos proteger na sequência da vida terrena e depois no mundo espiritual. Pelo menos, mostramos a nossa boa vontade para com o próximo, e ele pesará isso a nosso favor depois da sua morte, para não se tornar nosso obsessor. Então, reconciliação com o próximo enquanto estamos a caminho com ele. Essa é a lição do nosso mestre Jesus, e que se amplia com a realidade da imortalidade da alma e da vida depois da morte. E pensemos, portanto, com bastante seriedade sobre esse tema. Vamos então agora abrir o segundo bloco do nosso programa.
E como anunciamos semana passada, nós encerramos o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bar-Schutel, e hoje nós vamos iniciar o livro O Espírito do Cristianismo. Essas duas obras são publicações da Casa Editora O Clarim, que, aliás, foi fundada por Kai Bar-Schutel, lá no início do século XX, e que vem fazendo um trabalho magnífico de divulgação do Espiritismo. E hoje, então, nós vamos iniciar essa obra, O Espírito do Cristianismo, onde Kai Bar-Schutel realiza vários estudos sobre os ensinos de Jesus. Hoje, então, nós temos o tema Exclusivos Intuitos de Jesus e seu pensamento íntimo. Hoje o programa vai ter umas paradinhas por causa da tosse e da água, mas vamos lá. Kai Bar-Schutel vai transcrever para nós algumas passagens do Novo Testamento. Vamos colocá-las já aqui na tela. E dessas passagens, nós trouxemos 3 delas, que estão no Evangelho segundo João, nos seus capítulos 18, 10 e 12. Tá? 18, 10... Aliás, 18 não, é capítulo 8. Houve um erro aí quando digitamos aqui. Então, capítulos 8, 10 e 12 do Evangelho segundo João. E o texto está aí na tela, vamos ler. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que o que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, essas são as 3 passagens que nós juntamos, unimos, que estão no Evangelho segundo João, onde o próprio Mestre Jesus se apresenta. Kai Bar-Schutel faz uma série de comentários, e dos comentários, nós então vamos ler aqui alguns trechos. Então eu vou passar a palavra, neste momento, a Kai Bar-Schutel. Ele nos diz: o motivo exclusivo da sua vinda a este mundo, ou seja, a vinda de Jesus, foi, como profetizou Isaías, fazer raiar a luz aos que se achavam na região da morte, dar crença aos que não a tinham, guiar os que se haviam perdido e se achavam desviados da estrada da vida, animá-los e vivificá-los. Finalmente, apresentar-se a todos como o modelo, o paradigma, o enviado de Deus, o único mestre capaz de legar um ensino puro e perfeito, o verdadeiro representante da verdade que redime e salva. Daí a sua sentença: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querendo excluir de si mesmo toda a primazia divina, ele não se apresenta, apesar da sua incomparável missão, como sendo Deus, o Pai, mas sim como um seu enviado, o Cristo. Os intuitos da sua vinda ao mundo não foram, pois, o de ser deificado, ou de que se levantassem igrejas ou catedrais em seu nome, nem se fizesse dos seus ensinos uma religião hierárquica em que dominasse o formalismo regida por um ritual. Ele apresentou-se ao cenário terrestre como o médico que deveria restabelecer a saúde das almas, como o pregoeiro a anunciar a todos o reino de Deus, como um eleito do céu, cheio de amor e poder, para dominar potestades e elementos. Fechando aspas, essas foram as palavras de Kai Bar-Schutel. Um pouco mais adiante, no seu texto, aqui no livro O Espírito do Cristianismo, Kai Bar-Schutel vai, então,
nos dirigir a palavra nos seguintes termos, abrindo aspas. Sua doutrina, ou seja, a de Jesus, é mais do que igrejas e sacerdotes, mais do que catecismos e sacramentos, mais do que todo e qualquer princípio de partidarismo que divide a família humana em vez de reuni-la sob um só preceito de moral, abrangendo a obediência a Deus e o amor ao próximo. Jesus é a luz do mundo, o sal da terra, a água viva, o pão, o suco da vida. Mas todos esses atributos que o mestre Galileu a si mesmo conferiu não representam outra coisa senão a sua doutrina, o Verbo que nele se fez carne e habitou entre nós. Fechando aspas, essas são então as palavras de Caiba Schutel, comentando estas passagens que estão transcritas no Evangelho segundo João, capítulos 8, 10 e 12. Caiba Schutel tem razão. Jesus representa a doutrina do amor aqui na Terra. E, de fato, ele não criou uma religião, ele não criou ou fundou uma igreja, ele não criou rituais, sacramentos, nada dessas coisas. Ele viveu plenamente o amor. E viveu isso na praia, na praça pública, na rua, na casa que ele entrava, convivendo normalmente com as pessoas. Frequentou a sinagoga, o templo de Jerusalém, e atendeu a todos, sem nenhum tipo de distinção. O cristianismo vai surgir como obra dos homens. A Igreja Católica, surgida no ano 325, é obra nossa, dos homens, obra dos seres humanos, realizando interpretações sobre o Evangelho. Porque a doutrina de Jesus nada mais é do que o Evangelho, pura e simples, nada mais do que isso. E como Jesus era enviado de Deus, o Espírito mais perfeito que já esteve sobre a face da terra, por isso que ele pôde dizer de si mesmo que ele era a luz do mundo, que ele era o bom pastor e que quem o seguisse jamais ficaria perdido, porque conheceria a verdade, essa verdade que liberta, a verdade do Pai Criador, a verdade da alma imortal, a verdade da vida que continua, a verdade da lei divina da evolução. Precisamos seguir Jesus. E nestas falas que João, seu discípulo, transcreveu, nós vemos que ele, Jesus, não se confunde com Deus. Ele é o Filho. Deus é o Pai. Não apenas Pai de Jesus, mas o Pai de todos nós. Se ele é a luz do mundo, é a ele que precisamos seguir, porque essa é a luz que vai nos levar à perfeição. Ele é o bom pastor, então não vai deixar suas ovelhas se perderem. Daí a nossa confiança na amorosidade de Jesus para conosco. Fiquemos sempre com ele, com o Evangelho. Mas não basta ficar em teoria. Não basta dizer que está com Jesus apenas da boca para fora, apenas pelo uso da palavra. O verdadeiro cristão se revela através dos seus atos, na vida familiar, na vida cotidiana, na vida social, na vida de relação com os outros. Porque o Evangelho deve ser vivo. Não adianta discursarmos sobre fraternidade e solidariedade
se não conseguimos ser fraternos e solidários onde estejamos. Então, a vivência do Evangelho é a nossa prioridade, é o que necessitamos conquistar. Karl Schutel entregou para nós aqui, no seu texto, que está no livro O Espírito do Cristianismo, mais algumas passagens que ele extraiu também do Evangelho de Mateus. E vai também aqui citar os versículos 1 a 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Vai utilizar também os versículos 19 a 23 do capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas. Olha a tosse voltando aí, tá? E também vai utilizar novamente Mateus, no capítulo 23, versículos 9 e 10, e João, no capítulo 14, versículo 6. Ele conjuga todas essas passagens evangélicas para mostrar que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o nosso mestre, e que a doutrina de Jesus é nada mais, nada menos do que o Evangelho, que o Espiritismo estuda tão bem, que o Espiritismo nos revela na sua grandeza. Daí a nossa recomendação a você que está nos acompanhando para o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que estamos fazendo na primeira parte do programa, obra em que estudamos os ensinos morais de Jesus à luz dos princípios que compõem o Espiritismo. Assim, então, nós demos início hoje ao livro O Espírito do Cristianismo, de Karl Schutel. E teremos muitas edições do nosso programa para conversar sobre o conteúdo dessa obra em que Karl Schutel realizou o estudo dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Muito bem, vamos iniciar agora a terceira parte, terceiro bloco do nosso programa, onde estamos estudando, comentando as famosas cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, este grande apóstolo do primeiro século do cristianismo. E nós já visitamos a vida e a obra dele, acompanhamos o roteiro das suas viagens e já fizemos todo um apanhado de estudo de todas as suas cartas. Agora, nós estamos nos concentrando carta por carta e utilizando para isso os comentários realizados pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Hoje, nós vamos acompanhar aqui o comentário de Emmanuel, que ele faz do versículo 16 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Esse versículo é o que está aí na tela. A destruição e desgraça em seus caminhos. O versículo está solto do seu contexto total, mas Emmanuel faz um comentário primoroso, profundo, para que possamos entender o que Paulo de Tarso estava falando aos primeiros cristãos de Roma, a capital do Império Romano. Vamos então passar a palavra a Emmanuel, lembrando que o texto que vamos ler, ele originalmente está publicado no livro Fonte Viva da Federação Espírita Brasileira e compõe o capítulo 27 dessa obra. Então, com o título Destruição e Miséria, nos diz Emmanuel: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação
nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se aberam da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Fechando aspas, eis aí o texto belíssimo e profundo de Emmanuel, publicado no capítulo 27 do livro Fonte Viva, comentando esse versículo que está aí na tela: a destruição e desgraça em seus caminhos. Esse versículo esse escrito por Paulo de Tarso na carta aos Romanos. E o nosso Emmanuel deixou muito claro, né? Se tivermos um encontro com Jesus, se conhecemos o Evangelho, precisamos realizar todos os esforços para conformar a nossa vida com os ensinos do Mestre, ou seja, com o Evangelho. Agora, se temos Jesus apenas como um símbolo, se temos o Evangelho apenas para tecer comentários bonitos, ou seja, se proclamamos o Evangelho, mas não o vivemos, nós somos destruidores da própria vida, da vida alheia e da nossa vida. Porque deveríamos, com o Evangelho, fazer luz nas consciências, fazer vibrar o sentimento dos corações. Mas não estamos fazendo isso. Por que continuamos a viver egoisticamente, orgulhosamente, hipocritamente? Porque não vivemos, na verdade, no nosso dia a dia, o Evangelho. Não colocamos em prática, na nossa vida de relação com os outros, os ensinos morais de Jesus. Eles servem para fazermos sermões, para reclamarmos dos outros, solicitar a transformação alheia, mas não estamos permitindo que o Evangelho nos transforme. E quando não somos um bom exemplo, estamos destruindo aos outros e complicando a nossa vida,
já aqui na Terra e, claro, depois do túmulo, no retorno à vida espiritual. Tomemos muito cuidado. O Evangelho não pode ser um enfeite na nossa vida. O Evangelho precisa, de fato, nos transformar do ponto de vista moral. Não esqueçamos disso. Semana que vem, nós vamos dar continuidade aqui à carta aos Romanos, trazendo um outro versículo e mais um comentário primoroso de Emmanuel, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Neste momento, nós vamos fazer aquela pequena pausa para a nossa dica literária espírita. Hoje nós estamos trazendo o livro Gestão de Crises Emocionais, do Donizete Pinheiro, uma publicação da Editora M, lá de Capivari, no interior do estado de São Paulo. Livro muito bom, gostamos muito de fazer a sua leitura. Em intervalo, para uma água. É uma obra fácil de ler e que vai dar boas explicações e boas sugestões de como vencermos as nossas crises emocionais, tanto íntimas quanto aquelas que se estabelecem entre nós e os outros. Então, essa é a dica literária de hoje. O livro Gestão de Crises Emocionais, do Donizete Pinheiro, publicação da Editora M, que você encontra aí nas livrarias. Muito bem, vamos agora ao quarto e último bloco do nosso programa. Como anunciei lá no início, esse bloco é dedicado a José Herculano Pires, filósofo, escritor, professor, palestrante, o metro que melhor mediu Kardec, na opinião de Emmanuel, através do Chico Xavier, e entre as suas diversas obras, seu trabalho imenso na divulgação do Espiritismo e defesa dos seus princípios, José Herculano Pires teve o programa No Limiar do Amanhã, pela Rádio Mulher de São Paulo, capital, entre os anos de 1970 e 1974. E ele sempre comentava no final do programa uma passagem do Novo Testamento. A editora Paideia lançou, então, os comentários dele em textos que estão no livro, que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Mas também conseguiu resgatar os áudios de boa parte dos programas. Nós, então, baixamos esses áudios, que são de domínio público, e fizemos a edição para trazer para o nosso programa apenas e tão somente o comentário de Herculano Pires acerca da passagem do Novo Testamento. Temos feito isso já há vários programas, e hoje, então, temos mais um comentário profundo e sábio de José Herculano Pires a respeito de uma passagem do Evangelho. Vamos, então, passar a palavra a ele. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto ao acaso o Evangelho pelo nosso ouvinte Luiz Bragantin, encontramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, do versículo 8 ao 14, a seguinte passagem: Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes sofre comigo pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pela vinda de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e tirou à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho,
no qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque sei a quem tenho crido e estou persuadido de que ele pode guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo de sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Nesta segunda epístola de Paulo a Timóteo, o que nós verificamos é a colocação pelo apóstolo dos problemas do Evangelho naquele tempo, de maneira bem clara, bem precisa. Quando ele fala de não se envergonhar do testemunho de Nosso Senhor, ele está se referindo à crucificação do Cristo. Nós sabemos que a crucificação era uma condenação ignominiosa, era a pior condenação que havia no mundo romano, no Império Romano. O indivíduo crucificado era atingido não só ele pela ignomínia da cruz, mas toda a sua família e todos os seus amigos, todos aqueles que se relacionavam com eles. Assim, a crucificação do Cristo lançava a ignomínia sobre os seus próprios discípulos. Ser discípulo de alguém que foi crucificado era como ser discípulo de alguém que era renegado pelo povo, renegado pela justiça e renegado até mesmo por Deus. Precisamos não nos esquecer de que no mundo romano, no mundo greco-romano, a concepção de Deus era bem diferente da nossa concepção. Aquele indivíduo que sofria, por exemplo, de uma aleijão, de uma doença grave, de uma infelicidade qualquer, era considerado como desprotegido de Deus, ou desprotegido dos deuses. Os deuses não podiam, naturalmente, deixar que acontecessem essas coisas graves para os seus protegidos. Ora, Jesus se apresentava como Filho de Deus. Ele vinha pregar uma transformação do mundo, uma elevação do homem. Ele vinha fazer uma verdadeira missão, cumprir uma verdadeira missão de transformação da terra para um mundo melhor. Entretanto, ele foi preso, espancado, torturado, crucificado. E isto tudo era ignominioso para os homens daquele tempo. Entretanto, para os cristãos não era. Porque os cristãos reconheciam que o sofrimento a que um espírito superior se submete por vontade própria, por abnegação, é um sofrimento que enobrece. Justamente por isso, a cruz, que era o símbolo da ignomínia para gregos e romanos, foi transformada em símbolo de libertação e de santificação para os cristãos. Porque foi na cruz, submetendo-se ao sacrifício, ao sofrimento, à própria ignomínia, que Jesus realizou o seu trabalho de libertação da humanidade. Isto não quer dizer absolutamente que o dogma do sangue de Cristo, dogma fundamental das religiões formalistas do cristianismo, seja aceito pelo Espiritismo. Não foi o sangue de Cristo que salvou o mundo. O que salva o mundo é o ensino do Cristo, é o seu exemplo. É tudo quanto ele nos deu, não só através da sua palavra, mas da sua vivência na terra. E então, Paulo clama pela necessidade de os cristãos primitivos, os cristãos do seu tempo, que estavam sujeitos ao julgamento desse mundo pagão, que não considerava os problemas espirituais da maneira por que o cristianismo considera, a necessidade deles não se entregarem ao desânimo, deles não se envergonharem de ser cristãos. Porque o que mais se atirava contra os cristãos era precisamente o fato de Jesus ter morrido na cruz. E também, como sabemos, naquele tempo, os cristãos eram considerados como necrófilos, como criaturas que evocavam os mortos e que, portanto, praticavam a necromancia e viviam apegados a verdadeiras práticas perigosas do ponto de vista da realização religiosa, porque essas práticas não eram religiosas, eram práticas de feitiçaria, de magia. Tudo isto, naturalmente,
de maneira imprópria, porque não era isso que os cristãos faziam. Os cristãos primitivos aprenderam com Jesus que a morte não existe. Daí, Paulo afirmar nesse trecho que Jesus destruiu a morte. Realmente ele destruiu, porque mostrou que o homem não morre. E ele não destruiu apenas pelo ensino, ele destruiu também pelo exemplo. Não cansamos de notar esta correlação entre o cristianismo primitivo e o espiritismo. O espiritismo nega a morte e mostra que a vida continua, mas mostra realmente através de provas, não ensina apenas. Assim também fazia Jesus. Jesus ensinava que nós sobrevivemos à morte e provava isto. De que forma? Lembremos-nos da maneira por que ele retirava os espíritos maus que atacavam as pessoas, que as envolviam, da maneira com que ele falava aos espíritos como se falasse a criaturas humanas, e isto diante do povo, para que o povo visse que ali havia um espírito que estava envolvendo aquela criatura e prejudicando-a. Lembremos-nos de que ele foi mais longe. Ele deu demonstrações evidentes da existência do espírito fora do corpo, inclusive com a sua própria pessoa, quando ele andou sobre as águas, por exemplo, quando ele surgia para um discípulo ou outro na distância, mostrando que podia deixar o seu corpo e manifestar-se em espírito. Ele provou mais do que isto. Ele mostrou através daquilo que nós chamamos hoje no espiritismo de fenômeno de materialização, ele mostrou a possibilidade de fazer, pelo seu poder mediúnico, servindo-se das condições também mediúnicas dos apóstolos, fazer com que espíritos elevados se manifestassem ao seu redor. É o caso, por exemplo, da transfiguração no Monte Tabor, quando nós vemos que Moisés e Elias aparecem materializados ao seu lado, e que os discípulos tombam ao solo, caem no chão diante da aparição dessas criaturas. Caem por quê? Não só pelo susto, pelo espanto, mas porque também estavam fornecendo os elementos que mais tarde se chamariam na metapsíquica de ectoplásmicos, ou seja, os elementos orgânicos necessários para o aparecimento material daqueles espíritos, transformados em materializações evidentes ao lado do Cristo. Depois da sua morte, Jesus provou que ele continuava vivo, graças à ressurreição. E além disso, pelas suas manifestações, quando ele se manifesta aos discípulos na estrada de Emaús, quando ele aparece no cenáculo e depois volta ao cenáculo novamente para provar a Tomé a realidade da sua sobrevivência após a morte, ele não aparece como um homem que bate na porta, abrem a porta e ele entra, mas como um espírito que se materializa no meio da multidão e que faz com que todos o toquem e depois desaparece com a mesma facilidade com que apareceu. Jesus demonstrava aquilo que ele ensinava, provava, e esta prova o Espiritismo continua a fazer em nossos dias. Então, Jesus, como diz Paulo nesse trecho da carta a Timóteo, destruiu a morte. A morte não existe mais depois de Jesus. E Paulo viria mais tarde nos dizer, na primeira epístola aos Coríntios, de maneira bem didática, bem clara, nós temos corpo material, mas temos também corpo espiritual. Enterra-se o corpo material e ressuscita o corpo espiritual. E acrescentaria ainda esta frase importante para o Espiritismo: o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Foi assim que Jesus destruiu a morte. E por isso, Paulo apela a Timóteo e a todos os seus companheiros que não se envergonhem de seguir o Cristo. Bem, assim tivemos a palavra de José Herculano Pires, palavra magistral, profunda, de muito conhecimento e também sentimento a respeito de mais uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho. Que estejamos realmente com Jesus e não nos envergonhemos de sermos cristãos e de estarmos com o Mestre. Com essa palavra de Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar
toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Se você não pode nos acompanhar nesse dia e horário, tenha calma, porque os vídeos do programa eles ficam disponíveis no canal no YouTube da web rádio Cristo Consolador. Quando você abrir o canal, basta ir lá na aba Playlists, você vai encontrar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Poderá assistir, então, o nosso programa a qualquer dia e a qualquer hora. Meu agradecimento, do fundo do coração, a você que nos acompanhou, que vibrou junto conosco, realizando estes estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. Meu pedido de perdão e compreensão a você, se nesta transmissão ao vivo eu tive que fazer algumas paradas para tossir e beber água, mas é a nossa condição orgânica. Mas estamos já melhorando, estamos sob tratamento, e isso não nos impediu de fazer o programa. E agradecemos aos amigos espirituais e a Jesus por mais esta bendita oportunidade de aprendizado que o programa nos dá. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até nosso próximo encontro, semana que vem, quinta-feira, às 5 da tarde.